A nossa televisão. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, este é um debate de atualidade, mas é também um debate de necessidade e de responsabilidade. É um debate de atualidade porque, novamente, o país é convocado a discutir a situação da Caixa Geral de Depósitos. É de atualidade porque os portugueses continuam a exigir as responsabilidades que acham que têm que ser atribuídas. E é também de atualidade porque o Governo tem estado muito ausente em todas as matérias relacionadas com a Caixa Geral de Depósitos. Mas, como disse, é também um debate de necessidade. Da necessidade de esclarecer muitos factos, da necessidade de apurar muitas responsabilidades e da necessidade de determinar muitas consequências. É, por fim, também um debate de, nesse contexto, saber porque é que as imparidades que existiram e existem na Caixa Geral de Depósitos acontecem porque houve créditos aprovados e renovação desses mesmos créditos sem o devido processo de aprovação ter cumprido as normas em vigor. Créditos aprovados e renovação desses créditos, apesar de pareceres negativos. Créditos e renovação de créditos aprovados sem avaliação da execuibilidade dos projetos que lhes estavam por base. Créditos e renovação de créditos aprovados sem a devida prestação de garantias. Porque continua a haver imparidades também causadas por administrações que não só não cumpriram todas as obrigações relativamente às operações que aprovaram, como ainda receberam bónus pela atuação que tiveram. Porque ainda há por apurar as responsabilidades da tomada de poder num banco privado alavancada pelo banco público e feita por alguns, sem que se perceba porquê, que foram escolhidos pelo banco público para fazer essa tomada de poder num banco privado. Porque há também ainda a necessidade de esclarecer a promiscuidade evidente entre a agenda política de um governo em concreto, do governo de José Sócrates e aqueles que foram os projetos mais catastróficos da Caixa Geral de Depósitos. Lembramos muito bem das inaugurações, lembramos muito bem das primeiras pedras, lembramos muito bem daqueles que estiveram nessas inaugurações e nessas primeiras pedras. E, sem surpresa, encontramos-los agora na lista daqueles que maior prejuízo causaram aos contribuintes portugueses. É também um debate de responsabilidade. Desde logo da responsabilidade do Parlamento. Devemos ser os primeiros a responder aos portugueses por essa responsabilidade que também temos enquanto seus representantes. E aí o CDS deixa muito claro. Juntamente com o PSD, fomos os primeiros a exigir uma auditoria à Caixa Geral de Depósitos e a todos estes processos que geraram a necessidade de recapitalização do Banco Público com dinheiro dos contribuintes portugueses. Fomos, juntamente com o PSD, os que requeremos potestativamente a existência de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar factos, responsabilidades e permitir a atribuição de consequências. Tivemos projeto de lei para alteração à lei de sigilo bancário e tivemos, naquela maioria que se formou para aprovar uma alteração à lei de sigilo bancário para permitir que daqui para a frente aquilo que não foi conhecido possa ser conhecido e haja maior transparência. E marcámos hoje este debate de atualidade porque achamos que o tema não pode deixar de ser debatido aqui no Parlamento. Mas é também da responsabilidade dos supervisores, que mais uma vez falharam e mais uma vez foram inconsequentes na sua atividade. De responsabilidade da Justiça, que tem neste momento uma enorme atenção para que não deixe prescrever processos que incompreensivelmente prescreveriam aos olhos de todos os portugueses. Mas é também de responsabilidade do Governo. Um governo que, em relação à Caixa, não sabe, não quer saber e não deixa que se saiba. O governo não sabe, estranhamente, porque, sendo o governo mais à esquerda da nossa democracia, é o governo que mais se eximiu de exercer o papel de acionista do Banco Público e do Banco do Estado. Estranha contradição. Não quer saber porque começou por negar a auditoria. Assumiu a auditoria a contragosto. Esteve meses sem ordenar à Caixa Geral de Depósitos que fizesse essa auditoria. E quando a auditoria avançou, cuidou de informar que não quereria saber dos seus resultados. Mas é também um governo que não deixa que se saiba. Que quando a Comissão Parlamentar de Inquérito pediu informação, negou a informação ao Parlamento. Quando o Parlamento recorreu aos tribunais e obteve razão,
o Governo recorreu contra o Parlamento e contra os tribunais, negando a informação que uns pediam e outros confirmavam enquanto direito. Mas nesse papel teve cúmplices dentro deste Parlamento e isso não pode deixar de ser assinalado. Quando o Governo já não tinha mais recursos para fazer, o Bloco de Esquerda, o PCP e o PS trataram de encerrar a comissão de inquérito para que não se pudesse cumprir a ordem dos tribunais e este Parlamento não pudesse conhecer aquilo que agora se vai conhecendo. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, a responsabilidade do Governo é grande e é grave. O Governo é responsável pelo distanciamento que sempre manteve em relação ao Banco Público num momento tão decisivo e em relação a matérias tão graves. O Governo é responsável pela falta de comparência total na defesa dos contribuintes que são chamados a pagar buracos da responsabilidade do Estado e não veem no seu Governo a força suficiente para exigir as responsabilidades que têm que ser atribuídas. O Governo é responsável pelo incumprimento do compromisso que assumiu nos primeiros meses de Governo de rever a legislação, vou terminar, Sr. Presidente, a legislação da supervisão e manter tudo como estava. Em conclusão, o Governo escolheu o caminho do alheamento e da ocultação. A consequência é que os factos continuam por apurar, os responsáveis continuam por identificar e as consequências continuam por atribuir. Terá sido a escolha do Governo. Foi uma escolha errada. A escolha devia ter sido, pelo contrário, de um Governo afirmativo no papel da Caixa Geral de Depósitos, liderante no apuramento de responsabilidades e, sobretudo, implacável na exigência de consequências.